Amém? Abra sua Bíblia em Salmo capítulo 1, verso 2. Vamos dar continuidade. Hoje a última parte da mensagem Coração de Adorador. Amém? Hoje a última parte da mensagem Coração de Adorador, na qual estávamos e estamos desenvolvendo aqui para a honra e glória do Senhor. Glória a Deus. E iremos dar continuidade através dessa passagem. E logo mais estaremos navegando em demais passagens, assim ao decorrer da mensagem. Salmo 1, verso 2. Amém? Amém. Antes tem a sua satisfação, prazer, na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Senhor nosso Deus, mais uma vez, elevamos a oração ao Senhor, te agradecendo, Pai, por essa oportunidade de estarmos aqui, ó Senhor Deus, na tua casa de oração, para bendizer e louvar o nome do Senhor, agradecendo ao Senhor por tudo que tem feito em nossa vida. Foi falado conosco nos louvores, mas fale conosco também na tua santa e gloriosa palavra, Pai, porque eu não tenho nada a oferecer, Pai, para a tua igreja, a não ser aquilo que o Senhor colocou em nós, que é a tua palavra, que é a verdade do Senhor impregnada em nossos corações, apregoando o Evangelho do Senhor. Pai Santo, Espírito Santo, fale conosco a palavra do Senhor, e nós queremos ouvir a tua palavra em nome de Jesus. Amém. Pode se assentar. Glória a Deus. Só recapitulando a mensagem, o coração de adorador, a gente tem aprendido que adorar a Deus não é apenas louvar, não é apenas vir ao culto, não é apenas algo supérfluo, superficial, mas adorar a Deus requer muitas coisas de nós. Ser um verdadeiro adorador requer muitas características de nós, requer uma comunhão com os irmãos, um amor com os irmãos e com o seu próximo, com os seus inimigos. Amar a Deus requer um modelo de adoração que é Cristo. Ele é o nosso modelo de adoração perfeita. Ele nos ensinou a como adorar ao Pai, e Ele é o nosso foco de adoração. A adoração é para Ele, e somente dele, e por Ele são todas as coisas. Assim também nós aprendemos sobre as características de um adorador, que o adorador verdadeiro, ele é humilde, ele não é soberbo, e essa humildade provém do Espírito Santo. Um adorador verdadeiro, todos os dias, ele se quebranta com o Pai, ele rasga o seu coração com Deus, e mostra para Deus que é dependente de Deus em todo o tempo. Um adorador verdadeiro, ele é grato por tudo em sua vida, e principalmente ele é grato por ter a presença de Deus em sua vida. Um adorador verdadeiro, ele mostra obediência e submissão ao Deus que ele serve. Então, são características, algumas delas, que uma pessoa que tem um coração de adorador possui. E também, em outra mensagem, também falamos que uma igreja que tem um coração de adorador é uma igreja que transforma, é uma igreja missionária, é uma igreja que evangeliza, é uma igreja que tem comunhão uns com os outros, é uma igreja onde há manifestação de dons. Por quê, pastor? Porque tem comunhão, tem união e tem amor entre os seus membros. Nós aprendemos na mensagem anterior. E agora, para finalizar toda essa sequência de mensagens, nós iremos agora desenvolver o quê? Um coração de adorador diariamente. Nós iremos aprender a como ter um coração de adorador todos os dias. E nós começamos pelo Salmo capítulo 1, verso 2, que diz: antes tem a sua satisfação, ou seja, tem o seu prazer, o seu deleite, a sua alegria na lei do Senhor, que é a palavra de Deus, e na sua lei, na sua palavra, medita de dia e medita de noite. Ou seja, um adorador verdadeiro, se nós queremos ter um coração de adorador, nós temos que ter prazer, alegria, deleite em meditar nas Escrituras Sagradas todo momento do nosso dia. Pastor, mas eu trabalho. Tudo bem, mas separe um tempo para ler a Bíblia, para ler a palavra, porque todo aquele que não navega na palavra não tem prazer no Senhor. Ah, pastor, mas eu louvo, eu oro, mas não adianta só isso, tem que ler a palavra de Deus, porque ela contém vida eterna.
ela é o nosso alimento. Não adianta só louvar, não adianta só orar, tem que meditar na palavra do Senhor dia e noite. Pastor, mas eu não sei ler. Tem vídeos no YouTube de mensagens lidas, de a Bíblia lida, falada, né? Até mesmo o Edi Moreira, Cid Moreira, tem lá a Bíblia falada pelo Cid Moreira. Coloca no YouTube lá a Bíblia falada e vai ouvindo, pelo menos um pouquinho a cada dia, porque é importante para quem quer realmente ser um adorador verdadeiro de Deus, que leia, medite, tenha prazer, amor em meditar na palavra do Senhor. O salmista mesmo aqui, Davi, ele cita essa característica como uma característica de um justo, de quem realmente é servo de Deus, de quem realmente segue o caminho de Deus. Como eu já falei para vocês no ensinamento sobre esse salmo, o verso 1 ao 3 fala do caminho do justo, e o verso 4 e 5 do caminho do ímpio. Então, se o Davi fala que um justo, ele tem prazer, ele tem amor, ele tem alegria em ler a palavra do Senhor, é porque tem que ter, irmão. Se você não tem prazer de pegar a sua Bíblia lá ou ouvir a palavra de Deus, você não serve a Deus. Você e eu não amamos a Deus se a gente não ama meditar na palavra do Senhor. Então, se a primeira coisa que você tem que fazer ao querer ser um adorador verdadeiro, como Jesus fala com a samaritana, o Pai busca verdadeiros adoradores que adoram Espírito e verdade, o primeiro quesito é o quê? Amar a palavra de Deus. Ter satisfação, ter o maior prazer em pegar a Bíblia, pegar o seu cafezinho e meditar na palavra do Senhor. É muito bom, irmão. É o nosso devocional com o Pai. Ele conversa com nós pela palavra. Segundo ponto, primeiro a palavra. Segundo ponto vem a oração. 1 Tessalonicenses 5,17 diz: orai sem cessar. Então, para quem quer ser um verdadeiro adorador que o Pai busca e vai encontrar em você, você tem que também ter uma oração constante com Deus. Pastor, como que eu tenho uma oração constante com Deus se eu trabalho, eu tenho fazeres de casa? Meu irmão, isso não te impede de você, no seu pensamento, estar conversando com Deus, falando com o Pai. Quando Paulo fala assim, orai sem cessar, uma pequena frase que tem muito significado. Ele quer dizer o seguinte para nós: olha, vocês que são servos de Deus, vocês são filhos de Deus, em todo momento a sua mente tem que estar conectada com Ele. Em todo momento vocês têm que ter uma comunhão com Deus, com o Pai que vocês servem. Em todo momento vocês têm que ter uma comunhão com Jesus Cristo que te salvou e te libertou. É isso que Paulo fala em orar sem cessar. Não é chegar, deixar o seu trabalho lá largado, dobrar o seu joelho, não. É em todo momento falar com Deus pelos seus pensamentos, no seu interior. Porque nós sabemos que nos dias atuais, quanto mais dias e anos passam, mais corrido fica a vida do ser humano. Mas não é desculpa para não ter comunhão com Deus. Não é desculpa para não ser um adorador verdadeiro do Pai. Porque você tem o seu pensamento, por exemplo, no trabalho que você está trabalhando, mexendo na sua casa, nos afazeres da casa, o seu pensamento está vago. Às vezes você está ouvindo louvor, está tendo comunhão com Deus. Mas às vezes o pensamento fica vago. Não deixe o seu pensamento vago. Quando tiver sem pensamento na hora dos afazeres, conversa com Deus. O Senhor é santo, o Senhor é maravilhoso, eu te amo, eu te adoro, eu te exalto. Conversa com Ele. Porque Ele quer que nós tenhamos essa comunhão com Ele. Coisa que no jardim do Éden Adão perdeu. Aí veio Jesus aqui na frente, o segundo Adão, e restaurou essa comunhão com o Pai. Porque se não fosse o nosso Senhor Jesus, nós não teríamos esse acesso livre de comunhão com o nosso Pai. E graças ao nosso Senhor Jesus, que intercede por nós à direita do Pai, através do Espírito Santo que habita em mim e você, nós temos uma comunhão todos os dias com o nosso Deus. Então não vem com essa desculpa que você não consegue orar, você consegue orar sim. Pastor, mas eu não sei orar. Pede o Espírito Santo que Ele vai te ensinar. É simples. Até hoje eu peço ao Espírito Santo, me ensina a orar, me ensina a falar com o Pai. Nós temos que pedir, irmãos. O Espírito Santo ele vai nos conduzir, diz a palavra, que o Espírito Santo geme com gemidos inexprimíveis. Como
aquilo que você não consegue falar com o Pai, Ele fala perfeitamente com o Pai. Ele expressa para Deus o que nós precisamos. Às vezes pedimos errado, mas Ele dentro de nós pede o certo para nós. Diz a palavra. Olha como é lindo o amor do nosso Deus conosco. Então um adorador verdadeiro, aquele que realmente busca ter um coração de adorador, que busca ser aquele adorador que Jesus falou com a samaritana, tem que ter a palavra enraizada no seu coração e amar a palavra. E em segundo, tem que ter todos os dias a comunhão de falar com o Pai. Aquele que fala que não conversa com Deus porque não tem tempo, não ama o Pai, não ama a Deus, não ama o Senhor Jesus. Não é um adorador verdadeiro. Vamos para um outro ponto. Salmo 46, verso 10. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. A outra característica para quem quer ser um adorador verdadeiro é que tem que ter um espaço para ouvir a voz de Deus. Pastor, ainda não entendi, eu explico. Olha o que o Salmo fala: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. O ser humano, em muitas questões de sua vida, ele começa a conversar com Deus, e por conta da sua ansiedade, por conta do seu desespero, ele não espera Deus responder. Ele só vai pedindo, só vai falando, fala, vamos gritar, Davi, só vai falando. E aí Deus quer responder, só que o ser humano inquieto, impaciente, não permite que Deus venha com a resposta, por conta da ansiedade. Aí vem Pedro, vem Paulo e fala sobre a ansiedade, que é algo importante. Lançai sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Ou seja, o salmista fala assim: olha, vocês conversaram com Deus, vocês falaram com Jesus o que precisa, vocês conversaram com Ele tudo sobre a sua vida, então agora é o momento de silêncio. Deixa Deus agora falar com vocês. Aquieta-te e deixa Deus trabalhar no seu coração, na sua alma, no seu espírito, para que você saiba que Ele é Deus e ouviu a sua prece. Ou seja, um adorador verdadeiro, ele sabe o momento certo de calar e deixar Deus falar. Um adorador verdadeiro não é aquela pessoa que fica toda hora falando com Deus, pedindo Deus as coisas. Não, ele sabe o momento certo de pedir, o momento certo de calar. Eu tenho que ficar calado agora, deixar Deus falar no meu coração. Ele quer falar, só que a minha ansiedade às vezes atrapalha. Então eu não sou um adorador verdadeiro, porque um adorador verdadeiro, ele confia, ele sabe da grandeza do seu Deus. Ele sabe quão grande é o seu Deus e quão maravilhoso é, e que tudo Ele pode fazer, e que também Ele ouviu a sua oração, inclinou os seus ouvidos e vai te atender no momento oportuno. Então olha só que coisa maravilhosa é a palavra do nosso Deus. Um adorador verdadeiro, ele se silencia. Pastor, mas é para deixar de orar? Não, irmão. Você fez a sua petição a Deus, você conversou com Deus, agora o que você faz? Você fica calado louvando a Deus. É nesse sentido. Não é para parar de falar com Deus. Você quieta e passa a louvar a Deus. O quietar é parar de pedir as coisas a Ele, confiando que Ele ouviu e que Ele fará tudo. Aí agora, no seu silêncio, você passa a louvá-lo apenas. Apenas isso. Então, olha só. Ser um adorador começa com essas características. Começa com essas questões que estamos trabalhando. Em 1 Coríntios capítulo 10, verso 31, diz: fazei tudo para a glória de Deus. Um adorador verdadeiro, ele não vem somente no culto e adora o Senhor, louva o Senhor. Um adorador verdadeiro, se ele vai lavar uma louça, se ele vai trabalhar, se ele vai caminhar na rua, tudo ele faz para a glória de Deus. Ele jamais esquece de Deus de lado. Ele sempre fala: pai, vem comigo aqui e vamos conversar. Vamos caminhar comigo? Pai, vem almoçar comigo? Pai, vamos aqui trabalhar comigo? Ô pai, estou lavando a louça, Senhor Jesus, vamos aqui
faz para a glória de Deus. Um adorador verdadeiro sabe que é necessário ter todos os dias essa intimidade com Jesus, com o Espírito Santo e com Deus Pai. Então Paulo ele fala claramente: olha, tudo que vocês fizerem, todas as tarefas, tem que ser para a glória de Deus. Então até mesmo eu incluo aqui as nossas atitudes cotidianas, nossas ações, nossas falas, nossos pensamentos. Tudo em nós tem que surtir para a glória de Deus. Se a gente pensa algo errado, está sendo para a glória de Deus? Não, está sendo para a glória do seu corpo, de si mesmo. Se a gente fala algo errado com o irmão, ou seja com quem for, estamos fazendo para a glória de Deus? Não, estamos fazendo para a glória do homem. Se a gente está ali lavando vasilha, está pensando mal com o irmão, falando alguma coisa sem ser de Deus, você está fazendo algo para a sua glória e não para a glória de Deus. Então Paulo fala o seguinte: olha, tudo que vocês fizerem na vida, o pensamento de vocês, o coração de vocês tem que estar alinhado com Deus. É tudo para a glória dele, não é para você se engrandecer. Aí eu incluo aqui também as pessoas que, quando prega bem, quando louva bem, quando profetiza, tem os dons espirituais, atua na igreja, muitos fazem para a glória de si mesmos. Lá em Coríntios, na igreja de Coríntios, tinha esse caso. A igreja era movida de dons espirituais, só que era um querendo ser maior que o outro, por conta dos dons que possuía. Aí Paulo dá uma correção em cada um deles. De nada adianta ter todos os dons se não tem amor com o seu irmão que está tendo dom. Se o seu irmão está falando em línguas, tem amor por ele, não queira ser maior do que ele. Se o seu irmão está profetizando, não queira ser maior do que ele, ache ele superior a você e tenha amor sobre ele. Paulo pregou sobre isso. Só que hoje, nos dias atuais, quem tem os dons se acha o bom da terra, mas não é bem assim. Porque há muitas pessoas que têm dons espirituais, mas o fruto do Espírito Santo não está em ação na sua vida. A Bíblia nos fala que a árvore é conhecida pelo quê? Pelos dons? Não, pelo fruto. Pelo fruto conhecereis a árvore. Dons é importante, meus irmãos, e Paulo fala para buscar os dons, para que a igreja se edifique e para que almas lá fora sejam libertadas. Só que para reconhecer uma igreja verdadeira não é pelos dons, apesar que antigamente a igreja primitiva era necessário sinais e maravilhas para que o povo veja que aqueles discípulos eram realmente quem falavam, filhos de Deus, discípulos de Cristo. Só que nos dias atuais, o diabo tem confundido muito as pessoas, usando falsos dons para enganar a muitos. E aí o fruto do Espírito, amor, paz, longanimidade, benignidade, mansidão, temperança, domínio próprio, o ser humano cristão verdadeiro não está tendo. Preza pelos dons, mas esquece do fruto. E aí, diz Jesus, não sou eu, vou conhecer vocês como meus discípulos se amardes uns aos outros. Se tiver dom, que vai reconhecer, Jesus não falou isso. Palavra de Jesus: eles vão te reconhecer como os meus discípulos, Davi, se amardes uns aos outros. O amor não vem do ser humano. O amor que Jesus fala vem dele, do fruto do Espírito, que é a primeira característica do fruto: amor. Olha lá, está em Gálatas 5:22. Primeira característica do fruto do Espírito Santo é amor. Então Jesus fala: olha, se vocês demonstrarem o fruto deste amor para as pessoas, vão reconhecer que vocês são meus discípulos. Não é pelos dons, mas é pelo fruto. Então não devemos confundir e olhar para as pessoas que têm dons. Esse é cheio de Deus. Não. Se a pessoa estiver exercendo amor, paz, benignidade, longanimidade, mansidão, temperança, domínio próprio, está cheio de Deus. Porque eu falo isso? Por que você fala isso, pastor? Não está sendo contraditório? Não, não estou sendo, irmão. Porque há muitos que têm dons e em casa maltrata a esposa, maltrata o marido e tem dons. Está operando dons e maravilhas. Tem muitos que têm dons e maravilhas e machucam os outros lá fora. Machucam os membros da igreja. E aí? A árvore é ruim. Tem dons, mas a árvore é ruim.
dia a dia, que ela é cheia de Deus como? Tem amor com o seu próximo, tem paz, tem longanimidade, tem benignidade, tem mansidão, temperança, domínio próprio. Essa pessoa é cheia de Deus. Não é pelos dons, é pelo fruto. Então, o que eu quero dizer com isso, de acordo com o adorador? Um adorador verdadeiro, ele busca dons, que Paulo exorta nós a buscar os dons. Só que Paulo também fala que o principal, se não tiver ele, não adianta ter dom, é o amor. Então é o fruto. Se você não tiver o fruto do Espírito Santo exercendo na sua vida todo dia, não adianta ter dons. Paulo fala, não adianta falar em línguas se eu não tiver o amor. De nada vale. Está lá em 1 Coríntios. Então, esquecemos esse detalhe, a igreja no todo, que não é por eu profetizar, por eu falar em línguas, que eu já estou no céu, não. Diz o próprio Jesus, fala para você, está na palavra, tudo que eu estou dizendo aqui está na palavra. O próprio Jesus fala para aqueles que chegaram até ele: Jesus, nós profetizamos em teu nome. Isso é o que? Dom. Nós curamos enfermos, é dom. Expulsamos demônios. Não, vocês não pertencem aqui. Apartai-vos de mim, pois eu não vos conheço. Tinha dom, pastor. Por que eles não entraram? Porque não exerceram o fruto do Espírito Santo na sua caminhada e trajetória aqui na terra. Se o fruto não fosse tão importante, irmãos, Paulo não faz um contraste entre as obras da carne e o fruto do Espírito Santo. Porque o fruto do Espírito Santo, ele contrasta contra a nossa carne, a nossa natureza carnal. Porque, como eu disse para vocês, o ser humano em si, por conta do pecado, é vil, é mau, odeia, não ama. Mas através do fruto do Espírito Santo, que não tem ódio, tem amor e tem paz, transmite essa paz, esse amor com o seu próximo, que te ofendeu, que te caluniou. Então, olha só, o adorador verdadeiro, ele faz tudo para a glória de Deus, não para si. Ou seja, o Senhor me deu talento, o Senhor me deu os dons, o Senhor me deu tudo que eu tenho. Então tudo que eu tenho não é meu, é do Senhor, é tudo para a tua glória, é tudo para te exaltar, te engrandecer. Muitos falam, eu curei você. Não foi você não, meu irmão, nem irmã. Foi Deus que usou você para curar a pessoa. Hoje em dia vemos muitas pessoas se exaltando por conta dos dons. E o pior é que as pessoas vão idolatrar essas pessoas que têm dons. Criam bezerros de ouro. Aí a pessoa que é cheia de Deus realmente, que tem um fruto do Espírito na sua vida, não é valorizada nem aqui, nem em nenhum lugar. Não tem honra. Às vezes tem um irmãozinho ali, humildezinho ali sentado. Ele é cheio do fruto do Espírito Santo. Não tem dom, mas é cheio do fruto do Espírito Santo. Ainda não recebeu o dom, mas ninguém valoriza essa pessoa, só porque não tem dom. Olha como está distorcido o evangelho de hoje. Repito, dons é importante buscarmos. Temos que buscar dons espirituais. Mas o fruto é ainda mais importante. Se não tiver amor, de nada vale. Se não tiver paz com seu irmão, de nada vale. Vou dar outro efeito aqui para vocês, ênfase na palavra, Hebreus 14, se eu não me engano, verso 12. Seguir a paz com todos. A paz aqui é fruto do Espírito, meu irmão. Porque o ser humano em si, olha quantas guerras houve de busca de territórios e maltratar um ao outro. Isso é obra da carne, é o ser humano sem o Espírito Santo. Aí quando o Escritor aos Hebreus fala, seguir a paz com todos, não vem de vocês, irmãos. Vem do Espírito Santo. Essa paz é fruto dele. Siga a paz com o seu próximo através do fruto do Espírito Santo que ele vai conceder. Ou seja, o fruto é importante. Então o adorador verdadeiro, que busca a Deus verdadeiramente e quer louvar a Deus verdadeiramente, ele sabe a importância do fruto do Espírito Santo na sua vida. Ele quer falar algo que vai machucar o irmão, mas ele se controla pelo domínio próprio do Espírito Santo, a mansidão do Espírito Santo. Ele se retrai. Ele quer se engrandecer com os dons, porque o ego vai subir, mas ele fala, não, tudo é para a tua glória. Aí vem a humildade do Espírito Santo na vida dessa pessoa. É
necessário que, se o Pai busca verdadeiros adoradores, é necessário que tenhamos esta transformação interior, aonde temos dons, sim, mas temos o mais importante ainda, que é o fruto do Espírito Santo em nossa vida. Aleluia. Olha aí, em Mateus 25, verso 40 diz: quando o fizestes a um destes meus pequeninos irmãos, a mim o fizestes. Cristo nos ensina o que aqui? Que nós temos que criar relacionamentos para glorificar o nome dele. Criar relacionamentos, pastor, ainda não entendi. Eu conheci Davi, eu vou prezar pela comunhão com o meu irmão Davi, eu não posso desprezá-lo. Quando ele precisar de mim, eu tenho, se eu tiver condições, estar disposto a ajudá-lo. Olha o que Jesus falou, Mateus 25, 40. Quando o fizestes a um destes meus pequeninos irmãos, a mim o fizestes. Aqui vemos uma obra de amor. Porque nesse trecho de Mateus, e eu falei na mensagem anterior, Jesus ele vai nos mostrar que também para entrar no céu, a pessoa aceitou Jesus, negou a si mesmo, amou a Deus acima de todas as coisas, negou a si mesmo. A pessoa vai gerar nela o fruto da salvação, e esse fruto é o fruto do Espírito Santo. Então, quando a gente faz algo bom aos pequeninos do Senhor, vem do Espírito Santo este fruto, este querer em ajudar o seu próximo. Aí você fala, pastor, tem pessoas lá fora que não são de Deus, que não servem a Deus, e ajudam o próximo, mas eles ajudam com interesses, com segundas intenções. Quando é uma pessoa que serve a Deus e é adorador verdadeiro, ajuda sem querer nada em troca, ajuda por amor àquela alma, por amor àquele irmão e àquela irmã. Aí nessa passagem de Mateus 25, Jesus ele fica bem claro: separa as ovelhas, separa os bodes. Aí ele fala: olha, vocês me deram de comer, é amor. Vocês me deram de vestir, é amor. Vocês me deram de beber, é amor. Vocês foram me visitar quando eu estava enfermo. Vocês cuidaram de mim quando eu estava enfermo. Visitaram quando eu estava na prisão. Tudo é obra do Espírito Santo, amor. Aí eu falo, o fruto é importante ou não é? É importante. O próprio Jesus falou assim, ó, aos bodes: vocês não fizeram esse amor que eu falei aos meus pequeninos. Apartai-vos de mim, vocês não vão entrar no reino dos céus. Senhor, mas eu levantei minha mãozinha. Levantou falsamente, porque o meu fruto não trabalhou na sua vida e não transformou a sua vida. Quantos estão levantando as mãos ao Senhor, aceitando Jesus, da boca para fora, e não são transformados pelo Espírito Santo? Porque não permitem serem transformados pelo Espírito Santo. Pastor Ezra, eu nasci assim, sou assim, eu vou odiar meu irmão, se ele mexer comigo eu vou revidar. Você não quer que o Espírito Santo trabalhe na sua vida. Então você não aceitou Jesus verdadeiramente. Porque quando você aceita Jesus verdadeiramente, há uma transformação de dentro para fora. Você muda totalmente. O Espírito Santo faz uma obra de lavagem na sua vida, purificando a sua vida, tirando as intempéries da carne, os defeitos da carne, e impondo em você, vestindo em você o fruto dele. Você não é mais fruto da carne de Adão, mas agora é fruto do Senhor Jesus, a árvore perfeita, e nós somos fruto dele. Toda pessoa que olhar para nós tem que comer deste fruto, e este fruto tem que ter as características do Espírito Santo. Então você, como adorador verdadeiro, não adianta apenas meditar na palavra de noite, não adianta apenas ter comunhão com Deus em oração, não adianta saber se calar quando necessário, mas também tem que ter um bom testemunho, tem que amar o seu próximo, tem que amar o seu caluniador, tem que praticar boas obras, mas não é pela obra que é salvo, repito, mas a obra é fruto da salvação, é fruto. É bem clara a palavra, não é por obras que vocês são salvos, mas a obra é fruto de quem foi salvo. Eu vou ali exercer uma boa obra com o meu irmão, porque o meu Jesus me amou primeiro e amou o meu irmão também.
também. Então eu vou lá ajudar o meu irmão. É fruto. Não é porque você vai ser salvo fazendo obra, porque muita gente acredita nisso, né? Ô Davi, eu vou te ajudar para ser salvo. Não, não é assim. Está errado, não é por obras, é por sangue de Cristo. É pelo nome de Jesus que toda pessoa que crer será salva. Mas aí vem a questão da santificação, que é através do fruto do Espírito Santo. Então o adorador verdadeiro, ele tem que amar, tem que ter esse fruto, tem que buscar ter relacionamentos bons uns para com os outros. Em 1 João capítulo 5, verso 21 diz: Filhinhos, guardai-vos dos ídolos. Aqui um adorador verdadeiro, ele tem que identificar qual é o seu maior prazer, o seu maior amor. Há muitas pessoas que congregam, que louvam ao Senhor, que oram, consagram, fazem tudo bonitinho. Só que há um detalhe que ainda falta na vida dessa pessoa. Qual é, pastor? Para ser um verdadeiro adorador, falta um detalhe. Qual que é? Essa pessoa, vou dar um exemplo de uma mãe. Essa mãe idolatra o seu filho. Meu filho é tudo na minha vida. Se ele morrer, ai meu Deus, eu vou morrer também. Isso é idolatria, irmãos. Isso é idolatria. Tem uma esposa e tem um marido. Ah, Senhor, Deus, não leva o meu marido, não leva o esposo, não. Se o que se levar, o que será da minha vida, eu vou morrer. É idolatria. Você está amando mais essa pessoa do que a Deus. É palavra, irmão, não sou eu que estou falando, é o Espírito Santo. A correção ela é boa e eficaz para todos nós. Quem ama o Senhor, ouve a palavra com amor. No nosso meio, há muitas pessoas hoje que idolatram até pet, até animal, rapaz. Ô, meu cachorrinho, se morrer, misericórdia, será que será da minha vida? É idolatria. Aí também tem pessoas que vai um pregador famoso, tem uns pregadores famosos hoje em dia aí, cantores também, que idolatram essas pessoas. Que falam, nossa, só ouça esse pregador porque ele é uma vez. Aí você fala, se ele falar alguma coisa errada na palavra, porque ele é propício a erro, a pessoa fala, ele não falou não, ele é 100% certo, não é. É idolatria. Então o que João fala? Filhinhos, guardai-vos dos vossos ídolos. Dos ídolos que vocês colocam em suas vidas. Cuidado. Cuidado para você não amar algo mais do que a Deus. O amor seu tem que ser primordial ao Deus que você serve. Somente a Ele o seu amor inteiro tem que ser entregue. A outra parte do seu amor vai para os demais. Mas o importante é o seu amor centrado em Deus. Ele é o seu foco de adoração. Então há muitas pessoas que se perdem na sua vida porque o seu coração está naquilo que não é Deus. E aí se perde. E aí eu te falo, está orando, está lendo a Bíblia, está profetizando, mas está idolatrando. Então não é adorador verdadeiro. Porque um adorador verdadeiro, o seu coração está totalmente entregue a Deus. O seu amor é somente principal, tá? É Deus. Em segundo vem a família, mas em primeiro é Deus. Somente Deus. Então, um adorador verdadeiro, olha para você ver, são várias características da vida. Nós vemos lá Jesus com a samaritana, falando assim, olha, o Pai busca, viu samaritana? O Pai busca verdadeiros adoradores, verdadeiros adoradores. Que o adoram, samaritana, em espírito e em verdade. Olha o espírito aí. Olha a verdade aí. E estamos aprendendo sobre isso. Ou seja, ele busca. É uma agulha no palheiro. Algo difícil de encontrar. Por quê? Estamos vendo como é difícil ser um adorador verdadeiro. A pessoa às vezes só cumpre uma parte de adoração, mas a outra parte não cumpre. Então não é um adorador por completo. É um falso adorador. E nós temos que ser esses adoradores verdadeiros que adoram a Deus em espírito e em verdade. Que o Pai está buscando nós. Está procurando. Cadê aquele que fala comigo, que lê minha palavra todo dia, que ama o seu próximo,
que pratica sempre, tem exercido o fruto do Espírito na sua vida? Cadê aquele que ama a mim mais que qualquer outra coisa? Eu estou procurando na terra, está difícil de encontrar. Nosso Pai está procurando, o nosso Deus soberano está procurando, mas como nos dias atuais está difícil de encontrar adoradores. Como está difícil? Aí nós vemos igrejas grandes ostentando ali, lotado de multidão. Aí o Pai vai procurar adorador verdadeiro ali. É perigoso nem encontrar, de tanta idolatria que tem, de tanto falatório, fofocas, dissensões, facções, ódios que tem naquele local. Não é por multidão, mas é por qualidade que Deus procura. E essa qualidade estamos aprendendo hoje. A qualidade do verdadeiro adorador. Os salmos nós temos como um modelo para adoração honesta. A perseverança quando não sentimos a presença de Deus. Às vezes, irmãos, as pessoas falam assim: eu vou deixar de congregar, eu vou deixar de servir a Deus, porque eu não estou nem sentindo Ele mais. Meu irmão, a gente não precisa sentir Deus para saber que Ele é Deus. A gente não precisa sentir Deus para saber que Ele está presente conosco. Ele é o ar que respiramos. Ele é a natureza que nós vimos. Ele é o Deus soberano que está lá no céu, olhando por nós e cuidando de nós. Ele é o Deus que na sua essência, o Espírito Santo, Ele habita em mim e em você e cuida de nós cada dia. Ele é o Deus que todo dia está olhando para você aqui e fala: ô Pai, cuida dele, cuida dela. Ela vai ser transformada, ele vai ser transformado. Ele está intercedendo lá de cima, sem você ver, sem você sentir. Você passa por dificuldade na sua vida, Deus envia pessoas para te ajudar e você não consegue enxergar que Ele está presente. Meus irmãos, um adorador verdadeiro não precisa sentir Deus, não precisa sentir arrepios, não precisa sentir uma nuvem de glória aqui. Ele sabe que Deus se faz presente em todo o tempo. Ele tem a plena certeza que Deus continua sendo o mesmo ontem, hoje e eternamente. Ele será sempre o mesmo. Um adorador verdadeiro, ele não tem que sentir a presença, porque ele sabe que a presença de Deus se faz presente. Glória a Deus. Isto é um adorador verdadeiro. Então nós temos que estabelecer uma liturgia diária de adoração ao Senhor. Nós temos que ter momentos intencionais de adoração a Deus ao longo do dia. Por que eu falo intencionais? Meu irmão, muitos aqui eu creio que acreditam no livre-arbítrio. Deus te deu o livre-arbítrio. Se você quiser me servir, você serve. Se você não quiser me servir, você siga o seu caminho. Mas o caminho é a perdição. Se você me seguir, é vida eterna. Todo dia eu creio que acredito no livre-arbítrio. Porque Adão teve lá duas árvores. Teve as árvores para poder desfrutar. Ele foi e escolheu a árvore do bem, do conhecimento do bem e do mal. Ele escolheu. Ele foi de acordo com o seu desejo. Então nós temos esse livre-arbítrio. Então por que eu falo que nós temos que ter momentos intencionais de adoração? Cabe a você e cabe a mim buscar termos essas características de adorador. Espírito Santo, trabalhe em meu coração, trabalhe em meu espírito, trabalhe em minha mente, para que eu venha ter as características de um verdadeiro adorador que Jesus, o Senhor, falou com o samaritano. Porque eu não quero, Senhor Deus, ser um falso adorador, que estou lá cultuando ao Senhor, pregando, louvando, exercendo o ministério, e não está nem chegando no teto a minha adoração, porque eu estou falho em muitas coisas. Espírito Santo, trabalhe em meu ser, para que eu verdadeiramente venha a ser transformado pelo teu poder, pela tua graça. Muitos não perdem isso, seguem conforme o seu querer, mas não quer que o Espírito Santo o transforme no longo do dia. Há pessoas, repito, falei anteriormente, que tem um jeito explosivo de ser. Qualquer coisinha que fala contra essa pessoa explode. Aí ela fala que é a natureza dela. Tudo bem ser sua natureza, mas você tem que pedir ao Espírito Santo a transformação sobre essa natureza. Espírito Santo, molda o meu jeito explosivo de ser, para que eu tenha o domínio próprio que o Senhor tem,
foi transformado, Davi. Ele era impossível. Quando ele viu Jesus sendo preso, o que ele fez? Pegou a espada por impulso e cortou a orelha do mal. Talvez nem era na sua orelha, para matar, talvez. Para um desvio e cortou a orelha. Pedro era impossível, era nervoso, era explosivo. Aí nós vemos na carta de Pedro, na caminhada de Pedro, pós-ressurreição, a assunção de Jesus, que Pedro foi transformado tremendamente no seu interior. Ele não foi mais explosivo para agredir, mas a explosão dele foi para pregar o Evangelho de Deus. O Espírito Santo moldou a sua natureza para fazer a obra. Então, irmão, nós temos que pedir a Deus: Deus, Santo Jesus, Pai Todo-Poderoso, nos ajude a ser verdadeiros adoradores, que o adoram em espírito e em verdade, todo dia, não só no templo, não só na casa do irmão, mas todo momento, sejamos adoradores verdadeiros do Senhor. Meu irmão, ser um adorador verdadeiro, você mostra para o mundo que existe sim discípulos de Cristo ainda nessa terra. Então, quais são os obstáculos na sua vida e na minha vida que impedem nós sermos adoradores verdadeiros? E como podemos enfrentar esses obstáculos para poder ser verdadeiros adoradores? O coração de adorador não é algo com que nascemos. Nós não nascemos com um coração de adorador, mas é algo que Cristo forma dentro de cada um de nós. Ele vai moldar o nosso coração para que verdadeiramente o adoremos em espírito e em verdade. À medida que o contemplamos como o adorador perfeito e o centro de nossa adoração, Ele vai transformar os nossos corações quebrantados e não orgulhosos em corações de gratidão e de redenção a Ele, de submissão a Ele. E essa transformação pessoal vai impactar não só a igreja, mas a todos ao nosso redor, como foi na igreja primitiva. Então, promovendo assim a unidade e nos capacitando para o serviço do Senhor nessa terra. Então, repito, um coração de adorador você só vai ter se você pedir a Deus: Deus, eu preciso ter um coração de adorador. É necessário. Porque o Senhor, quando estava lá conversando com a samaritana naquele poço de Jacó, o Senhor falou com ela que o Pai está em busca de verdadeiros adoradores, que o adorem em espírito e em verdade. E eu quero fazer parte desse povo que te adora em espírito e em verdade. Porque se eu não te adoro em espírito e em verdade, o que eu sou então para o Senhor? Sou ímpio, porque eu não estou adorando o Senhor como deveria adorar. Adorar a Deus, repito e finalizando a mensagem, não é louvar, só cantar, não é só pregar, não é só fazer a obra. São essas características que eu citei para vocês, de acordo com a palavra de Deus. Ser um adorador verdadeiro inclui muitas características que nós temos que ter. E cabe a você, cabe a mim, pedirmos a Deus todos os dias: Senhor, transforma o meu coração, para que seja o coração de um verdadeiro adorador. É interessante, já finalizando a mensagem, amém? É interessante que Davi, ele fala para Deus criar nele o quê? Deus, crie em mim um coração puro. Ou seja, ó Deus, o Senhor é um Deus todo-poderoso, e eu não estou conseguindo ser um adorador verdadeiro. É nesse sentido. Meu coração está maquinando coisas ruins, coisas más, está inclinando para o mal. Há coisas em minha vida, Deus, que eu ainda preciso consertar para ser um verdadeiro adorador. Davi falando com Deus. Então, Pai, cria em mim um coração puro. Traduzindo, cria em mim, Deus, um coração de adorador. Porque não adianta, Senhor, eu nas minhas provações, nas minhas bonanças, eu escrever aqui orações exaltando ao Senhor, se eu não estou praticando em toda a minha vida essas orações.
essa adoração, essa confiança no Senhor. Então, Senhor, meu coração está com defeito ainda. Eu creio no Senhor, eu sirvo ao Senhor, mas cria em mim. Aí eu falo para nós: cria em nós, Pai, um coração de adorador, um coração puro, que esteja disposto a abandonar totalmente essa natureza carnal e a o adorar e a andar em espírito. E aí, finalizando, eu uso a passagem de Paulo em Gálatas, se não me engano, 5,16, que ele fala: andai em ou no espírito. Aí inclui em espírito e em verdade. Se a gente não andar com o Espírito Santo e no Espírito Santo, não tem como ser adorador verdadeiro. Amém? Então, que aprendamos a ser verdadeiros adoradores. Chega na sua casa hoje, a partir de hoje, e todo dia peça a Deus como Davi pediu: Deus, crie em mim um coração puro. Senhor, crie em mim um coração de adorador verdadeiro. Eu não nasci com esse coração, mas o Senhor pode colocar em mim este coração de um adorador verdadeiro. Amém? E as palmas exaltamos e agradecemos o nome do nosso Deus.